Imagina só. Você compra um terreno, constrói sua casa dos sonhos e numa dessas contas de água que chegam estratosféricas, decide fazer um poço artesiano no seu próprio quintal. Afinal, a água está lá embaixo, é seu terreno. Qual o problema? Pois bem, prepare-se para uma surpresa que pode custar muito caro. No Brasil, isso pode te transformar num criminoso ambiental. E o mais chocante, 88% dos brasileiros que têm poço estão na ilegalidade neste exato momento. Quer saber como uma necessidade básica virou caso de polícia? Então fica comigo que essa história vai te deixar indignado. Vamos começar do começo porque essa não é uma história recente. Até 1988, as coisas eram bem diferentes por aqui. Se você era dono de um terreno, tudo que estava dentro dele era seu, incluindo a água que corria lá embaixo. Era simples assim. Sua propriedade, suas regras. Queria fazer um poço? Cavava e pronto. Era uma época em que o bom senso ainda prevalecia sobre a burocracia desenfreada. Mas aí veio a Constituição de 1988 e mudou tudo. Num passe de mágica jurídica, a água deixou de ser sua propriedade para se tornar um bem de domínio público. Traduzindo, mesmo que a água esteja no seu quintal, a 50 metros de profundidade, debaixo da sua casa que você construiu com o suor do seu rosto, ela não é mais sua, pertence ao Estado. É como se alguém chegasse na sua casa e falasse: olha, essa água que sempre foi sua agora é nossa, mas você pode continuar pagando pela conta de luz da bomba que puxa ela. A coisa ficou ainda mais complicada em 1997, quando criaram a Lei 9.433, conhecida como Lei das Águas. Essa lei tornou obrigatória uma coisa chamada outorga, basicamente uma autorização do governo para você usar a água que está debaixo da sua própria propriedade. É mais ou menos como se você precisasse pedir licença para respirar o ar do seu quintal. Agora, vamos ser justos. Existe uma lógica por trás disso tudo. A água realmente é um recurso limitado e essencial para a vida. Os defensores dessa regulamentação argumentam que é preciso proteger os aquíferos, evitar a superexploração e garantir que as próximas gerações também tenham acesso a esse recurso. E olha, eles não estão completamente errados. Existe sim o risco de contaminação por rejeitos industriais, agrotóxicos ou combustíveis. Poços muito próximos podem interferir uns nos outros, e em tempos de seca, faz sentido priorizar usos essenciais. O problema não está na intenção, está na execução. O que deveria ser um sistema de proteção ambiental virou uma máquina de moer cidadão. Para você ter uma ideia do que significa regularizar um poço hoje no Brasil, prepare o bolso. São dezenas de milhares de reais. Isso mesmo, dezenas de milhares. Você precisa de licença de perfuração, estudos hidrogeológicos que custam uma fortuna, laudos técnicos, análises de qualidade da água, a tal da outorga, cadastros em múltiplos órgãos, cada um cobrando sua taxa, e ainda por cima, instalar um hidrômetro para o governo saber exatamente quanta água você está usando da sua própria propriedade. E não pense que é só questão de dinheiro. O processo é demorado, complicado e cheio de armadilhas burocráticas. Albert Einstein, que entendia bem sobre sistemas complexos, uma vez disse que tudo deve ser tornado o mais simples possível, mas não mais simples que isso. O sistema brasileiro de regulamentação de poços fez exatamente o contrário. Tornou algo simples infinitamente complicado. O resultado? Uma bagunça generalizada. 88% dos poços no Brasil são irregulares. Isso não significa que essas pessoas são criminosas ambientais assumidas. Significa que o sistema é tão impraticável que a maioria simplesmente não consegue seguir todas as regras. É como criar uma lei que exige que você peça autorização para cada respirada que dá, e depois ficar surpreso que 90% da população está respirando ilegalmente. A situação fica ainda mais absurda quando você descobre que apenas o governo estadual pode autorizar poços. Os municípios, que conhecem a realidade local muito melhor, não têm competência para isso. É como se o prefeito da sua cidade não pudesse autorizar você a plantar uma árvore no seu quintal.
mas um burocrata na capital, que nunca pisou na sua rua, pudesse. E tem mais. Existe uma lei de 2007 que estabelece que quem tem ligação com a rede pública não pode usar fonte alternativa de água ao mesmo tempo. Ou seja, mesmo que você tenha gasto uma fortuna regularizando seu poço, se chegar água encanada na sua rua, você pode ser obrigado a abandonar seu investimento. É como comprar um carro, pagar todos os impostos e depois descobrir que não pode usá-lo porque tem transporte público na sua rua. Mas espera que tenha ainda mais crueldade. Mesmo quem tem poço regularizado e não usa a rede pública, ainda pode ser obrigado a pagar taxa de esgoto para a concessionária. Isso mesmo, você usa sua própria água, trata seu próprio esgoto, mas ainda assim tem que pagar taxa para uma empresa que não te presta serviço algum. É genial na sua perversidade. O caso de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ilustra perfeitamente essa confusão jurídica. A cidade criou uma lei municipal, autorizando o uso de água de poços regulares para consumo humano. Parecia sensato, né? Mas a Corsan, a Companhia Estadual de Saneamento, entrou na justiça dizendo que a lei era inconstitucional, porque municípios não podem legislar sobre recursos hídricos. Resultado: uma briga judicial custosa para decidir se pessoas podem usar água limpa dos próprios poços. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tomou uma decisão que deixa qualquer pessoa de cabelo em pé. Proibiram um condomínio residencial de usar um poço artesiano para consumo, mesmo o poço estando regularizado. A justificativa? Onde tem rede pública disponível, essa deve ter prioridade, e a água subterrânea deve ser reservada para atividades industriais ou rurais. É como se dissessem: você pode ter água limpa e barata do seu poço, mas é obrigado a usar a água cara e às vezes duvidosa da rede pública. Vamos colocar isso em perspectiva. No Rio Grande do Sul, estima-se que mais de 400 mil domicílios sejam abastecidos por poços irregulares. 400 mil. Isso não é rebeldia, é necessidade. E manter um poço regularizado muitas vezes sai mais caro do que usar a água da rede, porque você precisa fazer monitoramento constante, análises periódicas e ainda pagar todas as taxas governamentais. Em áreas rurais, onde muitas vezes o poço artesiano é literalmente a única opção de abastecimento, o processo continua sendo burocrático e caro. É como exigir que um fazendeiro no interior pague o mesmo preço e siga os mesmos procedimentos de alguém que mora numa capital. Não faz sentido técnico, não faz sentido econômico, não faz sentido humano. A ironia dessa situação toda é que estamos falando de um país que tem uma das maiores reservas de água doce do mundo. O Brasil possui aproximadamente 12% de toda a água doce disponível no planeta. Temos aquíferos gigantescos, como o Guarani, que poderiam abastecer a população por séculos, mas criamos um sistema tão complicado que transformamos abundância em escassez artificial. E aqui está o ponto mais importante: ninguém é contra a proteção ambiental. Todos queremos que a água seja preservada para as futuras gerações. Mas existe uma diferença entre proteção inteligente e burocracia destrutiva. Um sistema que torna 88% das pessoas irregulares não está protegendo nada. Está criando um mercado negro da água. A questão central não é se devemos ou não regular o uso da água subterrânea. É como fazer isso de forma que seja efetiva, justa e praticável. Outros países conseguem equilibrar proteção ambiental com acesso facilitado à água. Por que o Brasil não consegue? O que temos hoje é um sistema que pune quem quer fazer a coisa certa, beneficia quem tem dinheiro para pagar os custos burocráticos e deixa a maioria da população numa zona cinzenta legal. É um sistema que criou mais problemas do que solucionou. Talvez seja a hora de repensar essa abordagem. Talvez seja possível criar regras que protejam o meio ambiente sem transformar cidadãos em criminosos por quererem água limpa e barata. Talvez seja possível ter bom senso numa área onde ele parece ter sido banido por decreto. Porque no final das contas, estamos falando de água, o recurso mais básico para a sobrevivência humana. E quando o acesso a algo tão fundamental
é transformado num labirinto burocrático, alguma coisa está fundamentalmente errada no sistema. A pergunta que fica é: será que conseguiremos encontrar um caminho que proteja nossos recursos hídricos sem criminalizar quem simplesmente quer ter acesso à água? Ou vamos continuar num sistema onde ter sede é legal, mas matar a sede pode ser crime? E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.